Capítulo 273 20 respirações. A identidade de Zhao Feng como domador de bestas foi perfeita para a situação atual e as pessoas que o observavam não suspeitaram dele. Vocês serão responsáveis pela segurança do jovem mestre. Liu Yuan teve que controlar a situação. Não importava o que, ele ainda era parte do alto nível da família Liu e não podia fazer ouvido surdo para a situação. Além disso, neste momento, os únicos que eram úteis eram os especialistas do reino espiritual verdadeiro. Liu Yuan foi enviado para lidar com algumas bestas voadoras enlouquecidas, enquanto as 4 figuras de vestes escuras seguiam Zhao Feng. O plano foi mais bem sucedido do que eu imaginava. Olhando para o caos dentro do palácio do Lorde da cidade, um sorriso fraco apareceu no rosto de Zhao Feng. Por causa dessa situação, ele teve maiores chances de fugir. O motim dessas bestas foi trazido por ele e pelo pequeno gato ladrão. Zhao Feng e o pequeno gato ladrão interagiram muitas vezes com esses animais e usando truques, assim como outras táticas, os convenceram a trair seus donos. A maior parte do trabalho foi feita pelo pequeno gato ladrão. Besta, eu ordeno que pare. Zhao Feng saltou no ar e perseguiu uma coruja gigante de corpo vermelho escuro. A envergadura das asas da coruja tinha mais de 30 metros de comprimento e, quando batia as asas, uma corrente de ar quente de cor vermelha escura era liberada, na qual era suficiente para derreter ouro e ferro. Era extremamente assustador. Sob uma situação de fuga tão caótica, mesmo aqueles que estão a meio passo do reino espiritual verdadeiro teriam dificuldade em controlá-la. Uma pessoa, uma coruja e um vai e vem no ar, trouxe caos aos outros. Zhao Feng perseguia e usava suas habilidades de domesticação na coruja gigante de corpo vermelho escuro, que às vezes lutava, outras vezes se acalmava. Fazendo isso diminuiria as suspeitas dos 4 a meio passo do reino espiritual verdadeiro que o seguia. Inconscientemente, Zhao Feng perseguiu a coruja até os muros da cidade. Todo mundo se movam, eu vou domar esse bastardo. Zhao Feng ordenou. Tendo permanecido na cidade do Lago Inundante por quase meio ano, a identidade de Zhao Feng era obviamente conhecida, com isso os guardas abriram o caminho. Neste momento, Zhao Feng pareceu conseguir controlar a coruja gigante. Isso, calma, seja bonzinho. Zhao Feng aproximou-se gradualmente. Na realidade, as ações da coruja gigante de corpo vermelho escuro estavam sob o controle de Zhao Feng. Agora que o nível de energia mental de Zhao Feng era ainda mais forte do que a maioria dos especialistas a meio passo do reino espiritual verdadeiro, controlar uma besta no 7º céu era extremamente fácil. As habilidades de domesticação do jovem mestre são realmente hábeis. As 4 figuras de vestes escuras no muro da cidade assentiram com a cabeça. O pássaro originalmente louco tornou-se extremamente obediente. Contudo, assim que Zhao Feng chegou perto do alvo, uma mudança súbita aconteceu. A coruja gigante revelou repentinamente uma luz feroz e gritou enquanto voava. Jovem mestre! As expressões das 4 figuras de vestes escuras mudaram. Que bom animal, é tão astuto! Zhao Feng riu e, como se sua competitividade fosse trazida, convocou a andorinha azul de penas afiadas e perseguiu a coruja gigante de corpo vermelho escuro. Com a velocidade da andorinha azul, Zhao Feng logo alcançou seu alvo e começou a voar mais longe. Espere! As 4 figuras falaram um com o outro e sentiram que algo estava errado.
A habilidade de Zhaofeng era mais do que suficiente para domar uma besta do mesmo cultivo. Jovem mestre, não o persiga mais. Jovem mestre, o Lorde da cidade disse que você não pode deixar a cidade do lago inundante. As 4 figuras gritaram, mas Zhaofeng não respondeu aos seus gritos e voou mais longe e não prestou mais atenção à coruja gigante. Além disso, a coruja se virou e carregou contra as 4 figuras de vestes escuras. Não deixem ele fugir. As 4 figuras exclamaram e expandiram seu ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro. Chua chua. 4 figuras de vestes escuras voaram em direção a Zhaofeng que se virou, então descobriu que cada uma deles tinha um par de asas escuras que se estendiam de suas costas, que tinham a capacidade de voo juntamente com o poder de se ocultar. Era semelhante ao seu manto das sombras. Com a ajuda das asas escuras, a velocidade dos 4 aumentou instantaneamente e poderia perseguir a andorinha azul de penas afiadas por um curto período de tempo. Em termos de resistência, eles certamente não eram comparáveis à andorinha azul. No entanto, em termos de explosão de velocidade, eles estavam no mesmo nível. Zhaofeng controlou a coruja gigante, mas ela foi instantaneamente cortada ao meio quando chegou perto dos 4. Instantaneamente morto. Se não fosse por causa do óleo espiritual de Deus, Zhaofeng nem conseguiria ver o que a figura de vestes escuras tinha feito. Tão forte. Seu ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro provavelmente alcançou 50% e todos são especializados em velocidade e rastreamento. A expressão de Zhaofeng tornou-se solene. Em termos de força, estes 4 eram todos elites e todos especializados em rastreamento e ocultação. Em situações normais, seria ótimo se Zhaofeng pudesse lidar simultaneamente com até 2 deles. Mas agora, havia 4. O fato mais incômodo foi que os 4 atacaram simultaneamente de diferentes direções. Os problemas não pararam aí. O tempo de Zhaofeng era limitado. Apenas atrasando um pouco, uma grande quantidade de especialistas poderiam chegar e, mesmo que crescesse asas em Zhaofeng, ele não poderia escapar. Logo depois, as 4 figuras sombrias formaram um círculo e fecharam em Zhaofeng. Eles não se atreveram a ferir Zhaofeng, então só poderiam usar essa tática. Se fosse outra pessoa, já estaria morto. Jovem mestre, você deve voltar. Esta é a ordem do Lorde da cidade. O líder das figuras de vestes escuras disse, respeitosamente. Zhaofeng inexpressivamente recolheu a andorinha e pousou no chão. As 4 figuras de vestes escuras estavam nas direções leste, oeste, norte, sul, cercando Zhaofeng e não fazendo nenhum movimento precipitado. Chua! O manto das sombras atrás de Zhaofeng de repente agitou-se e então desapareceu. Invisibilidade. As expressões dos 4 mudaram um pouco, mas eles não entraram em pânico e espalharam seus sentidos. Um deles até tirou um cachorro preto peludo para capturar odores no ar. Todos eles se especializaram em descrição e, portanto, sabiam como resolver o problema. No entanto, independentemente da técnica ou habilidade que eles usaram, eles não conseguiram encontrar a posição de Zhaofeng. Ele definitivamente ainda está cercado por nós. Por mais furtivo que esteja, haverá uma falha quando ele se mover. O líder das figuras de vestes escuras disse com confiança. Kill. Relâmpago piscou no ar enquanto uma figura piscava para uma das figuras.
A expressão da pessoa de vestes escuras mudou quando uma sensação entorpecente foi enviada através de seu corpo e uma grande palma de relâmpago se chocou contra seu ombro. Nem pense nisso. A figura líder de vestes escuras não recuou e enviou uma luz escura de vários pés de altura de suas asas que entrou em confronto com Zhao Feng. Ban. Sob o intercâmbio, a figura de vestes escuras grunhiu ligeiramente quando uma marca foi deixada em seu braço. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Ele pensou que o movimento naquele momento poderia machucar seriamente um deles, mas apenas tinha ferido levemente o oponente. Os 4 tinham uma rica experiência em todos os aspectos. Jovem mestre, não resista. Os outros 2 também atacaram Zhao Feng quase ao mesmo tempo. Punhais, asas, dardos voadores, flautas. Todos e cada um deles usavam armas diferentes. Na realidade, eles se especializaram nessas armas e, quando juntas, podiam alcançar um poder incrível. A flauta emitia ondas sonoras de energia mental que criavam ilusões e impactos espirituais. O punhal foi usado para o combate corpo a corpo, as asas para contenção, enquanto o dardo era usado para suporte de longo alcance. Jovem mestre, eu encorajo você a desistir. Antes, até mesmo um especialista no rank humano verdadeiro foi contido por nós. A figura com os dardos voadores dizia com confiança. Realmente. Eu não acredito nisso. Zhao Feng riu levemente e cuspiu uma onda de energia mental que fez com que o sangue das 4 figuras tremesse e quase fez com que a pessoa mais próxima cuspisse sangue. Kill. Neste momento, Zhao Feng ativou o manto das sombras e se transformou em um traço azul que brilhou com relâmpagos, tentando romper o cerco. Contudo, essas figuras de vestes escuras eram mais problemáticas do que ele pensava. Depois disso, a pessoa que usava as asas como arma em um flash, voou como um pássaro escuro na direção de Zhao Feng. Em termos de velocidade, esta pessoa era definitivamente a mais rápida e estava a par com Zhao Feng. Ao mesmo tempo, a figura com dardos voadores atacou Zhao Feng. A pessoa que segurava a flauta enviou uma onda de choque para a orelha de Zhao Feng. Ah! É realmente difícil. Zhao Feng sentiu a cabeça doer. Estes 4 pegaram leve com ele ou então ele já estaria em uma situação desesperada. Número 4, você volta e relata que o jovem mestre está tentando escapar. O líder com o dardo voador disse. Shua. A figura com a flauta imediatamente acelerou para a direção da cidade do lago inundante. O coração de Zhao Feng estremeceu. Estes 4 eram todos muito experientes e podiam dizer que os ataques de energia mental não afetaram muito Zhao Feng, portanto, eles enviaram essa pessoa de volta para relatar. Os 3 restantes precisavam evitar que Zhao Feng escapasse. Depois de sair da cidade do lago inundante, Zhao Feng só podia escapar em 3 direções, leste, norte e sul. Uma vez que o último voltasse em direção da cidade, ele seria pego. Inteligente, mortal, problemático. Zhao Feng não pôde evitar e respirou profundamente. Ele finalmente percebeu que, se ele não usar tudo o que tem, ele realmente ficaria para trás. Com as 3 pessoas ali, uma usava punhal, a outra usava dardo voador e o último usava suas asas. Zhao Feng só podia assistir a pessoa usuária de flauta retornar para a cidade do lago inundante. Os 3 restantes formaram um triângulo, não para ganharem nem lutarem. Seu objetivo era apenas reter Zhao Feng.
Eu tenho apenas 20 respirações restante. Zhao Feng calculou com seu olho espiritual de Deus. Em 10 respirações, o usuário de flauta poderia chegar à torre de controle próximo e pedir ajuda, e mais outras 10 respirações restantes até chegariam os especialistas próximos. 20 respirações mais tarde, Liu Yuan, que estava no reino espiritual verdadeiro, descobriria que algo estava errado e traria ainda mais especialistas. Além disso, na metade do tempo que leva para o chá a ser feito, o Lorde da cidade receberia a notícia da fuga de Zhao Feng. Consequentemente, Zhao Feng seria caçado por toda a cidade do Lago Inundante. Isso significava que apenas 20 respirações decidiriam o destino de Zhao Feng.